Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Nós vamos iniciar em instantes uma devocional. Quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Deixa eu compartilhar aqui. Glória a Deus. Bom dia então, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa abençoar você, que você tenha uma semana abençoada, poderosa na presença do Senhor, amém? Quero compartilhar com você um texto aqui hoje, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 7. E nós sabemos que a nossa vida foi salva pela vida de Jesus, e nós temos total certeza disso. Eu quero compartilhar com você o que está escrito em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Ele vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, nós temos aqui que dois tipos de construtores, né? Aqueles que construíram sua casa sobre a rocha e aqueles que construíram a sua casa sobre a areia. E o observador dessa construção, no início dessa construção, você não vê muita diferença, porque a edificação é a mesma. A diferença está no alicerce, né? Nós temos o que edificou a sua casa sobre a areia e aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E o alicerce é algo que não se vê imediatamente, você não vê no início da construção, você não vê às vezes nem no final da obra, você não vê o alicerce. O alicerce é aquilo que você não enxerga, né, aos olhos naturais. Então, o alicerce nós sabemos que é Cristo, e esse alicerce que é Cristo, ele vai ser evidenciado quando? O alicerce que é Cristo, ele vai ser evidenciado quando chegar o dia da prova dessa construção, né? O versículo 25 vai dizer assim: e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O verso 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a queda. Então, eu quero compartilhar com você em cima disso, que mesmo que a nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus, há um detalhe muito importante, que nós somos salvos para edificar uma obra, uma grande obra. O Senhor Jesus nos chamou para edificar a nossa família na rocha que é Cristo, né? Tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para você fazer. Então, nós precisamos colocar toda essa edificação sobre a rocha que é Cristo. E, de fato, essa obra que nós estamos edificando, ela só será consolidada, nós só teremos assim, a certeza de que estamos edificando essa obra sobre a vida de Cristo, quando então vem as chuvas, né? Até então, você não vê a diferença. Então, a comparação que o texto está trazendo não é sobre alguém que está servindo a Deus e alguém que está no mundo, ou vamos dizer assim, um descrente. A comparação é sobre a vida de dois cristãos. Esses dois cristãos estão sendo comparados neste momento. Então, o cristão que está edificando essa obra sobre a rocha e o cristão crente que também está indo para a igreja e está edificando essa obra sobre a areia. Então, essa obra vai se revelar. E que dia essa obra vai se revelar? Essa obra vai se revelar no dia que vem a chuva, no dia que vem a tempestade. Então, meu irmão, minha irmã, é a chuva, são as pressões, as dificuldades. Eu tenho aqui anotado até que
Quais são o exemplo de chuva? O que a chuva significa? E nós temos aqui alguns exemplos. Exemplos de Oséias, exemplos de Joel, Ezequiel. E exemplos são assim, ó. Como dilúvio. Então a chuva veio, dilúvio. Como aconteceu em Sodoma e Gomorra, onde choveu fogo e enxofre do céu. Como aconteceu no Egito, por ocasião das pragas, né? Como no caso de Elias, que tanto fez cessar, quanto também fez tornar a chuva. Então, a obra que Deus está realizando através da nossa vida, aquilo que nós estamos edificando, lembrando que é comparando vida de crente com crente, não é a vida de esse texto de Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, não está comparando a vida de um crente com um descrente, está comparando a vida de dois cristãos. Então, a nossa obra... Bom dia, paz. Bom dia, Manoed, Edgelson. Deus abençoe sua vida, né? Minha esposa, né? O Matheus, o Ale, o Edmilson. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam edificados nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos falando aqui sobre a edificação da obra de Cristo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós começamos a edificar uma obra. E a Bíblia vai ser muito clara, vê cada um como edifica essa obra, né? Então, a nossa obra, ela vai ser provada. Tudo aquilo que você está fazendo no Senhor, ela vai ser provada. Como ela será provada? Com chuvas, com tempestades, né? Com dificuldades. Então, às vezes pressões tanto do mundo natural, como através de pessoas, como também no mundo espiritual, como a gente vê lá em Efésios capítulo 2:2, que vai dizer assim, ó, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, também tem lá em Efésios 6:2, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quero aqui encerrar te alertando que tudo aquilo que você está edificando no Senhor vai passar por prova, vai passar por testes, e Deus permite isso para que a obra que cada um está edificando seja provada, e se de fato aquilo que você está fazendo está sendo edificado no Senhor, essa obra vai permanecer, porque ela está sendo edificada na rocha. Aquele que está edificando sobre a areia não tem alicerce, não tem fundamento, né? Como eu disse anteriormente, se às vezes você chegou agora, a obra que nós estamos edificando, o alicerce no primeiro momento não se vê. Às vezes a obra já está até uma fase de concluir essa obra e você não se vê o alicerce. Mas o que declara o alicerce é a chuva. A chuva, a tempestade, né? As tribulações, se aquilo que você está edificando de fato está sobre a rocha. Então eu quero te dizer que Deus permite que venham essas situações na sua vida, para que seja testado tudo aquilo que você está fazendo, se está sendo edificado sobre a rocha. E terminar com o Salmo 125:1, dizendo que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Amém? Descansa no Senhor. Lembra que você tem que edificar toda a obra no descanso. Toda obra que você vai estar edificando no Senhor, o Senhor é a rocha, é Ele que te dá o nível, é Ele que te dá o prumo, né? Cristo é aquela grande pedra de esquina da edificação, né? Onde tudo aquilo que nós vamos edificar tem que ser construído em cima da vida de Cristo. Lembra que a rocha de esquina é aquela que dá nível, é aquela que te dá prumo para a edificação da sua vida, em nome de Jesus. Também em Mateus 7 vai dizer assim, ó, no verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi, Jesus dizendo, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nós estamos numa campanha na igreja desses 21 dias, estamos estudando sobre o reino e os vencedores, e cada vez fica mais claro a necessidade de nós estarmos dependendo do Senhor o tempo todo. Sabe, não saia fazendo qualquer tipo de obra. A paz do Senhor, irmã Cleusa, Deus abençoe sua vida. Não faça qualquer tipo de obra, mas tudo aquilo que você for fazer, se você quer que tenha valor eterno, se você crê que existe a recompensa, que existe o galardão para todos aqueles que edificam a obra de Cristo quando Jesus voltar, lembre-se, a única obra que o Senhor Jesus vai aceitar é aquela que foi feita pela vida de Deus em você, não aquela que é fruto da nossa muita sabedoria, da sua muita experiência, mas é aquela que é feita na total dependência. Jesus precisa aparecer. Através da sua vida, Jesus precisa aparecer. A única obra que Deus vai aceitar quando Jesus voltar, no dia do tribunal de Cristo, a única obra que Deus vai aceitar é aquela que Jesus fez. Porque só Jesus sabe como agradar a Deus. Né? Nós temos muitas ideias às vezes até boas aparentemente, temos muitas vontades, mas não deixa se esquecer que, como a Bíblia diz, que o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos depender do Senhor. Então ore com intensidade, ore em todo momento da sua vida. Você que ainda não começou a sua jornada de trabalho, nós já vamos orar agora. Mas não deixe de orar e de buscar a sensibilidade do Espírito, porque é muito fácil nós decairmos da graça, e toda obra que nós vamos edificar, ela deve ser edificada na graça. Não quer dizer que ela vai ser edificada só como um homem bonzinho, não, ela vai ser edificada pelo homem bom, que é Cristo. E o homem bom que é Cristo, ele é firme, ele é reto, ele é prudente, mas ele também é sábio, né? Ele é manso, ele é agradável. Então a vida de Cristo, ela precisa se manifestar através da minha e da sua vida. Mas não se esqueça, é muito fácil nós decairmos da graça, porque é muito fácil alguém tirar a gente do sério, é muito fácil as pessoas nos desagradarem, é muito fácil o meu e o seu coração se fechar para questões que Deus não quer que nós venhamos a ficar com o nosso coração fechado. Não estou aqui para te dizer o que você deve fazer, mas estou aqui para te estimular. Ore mais, jejue mais, busque mais a presença de Deus, porque só Ele sabe o que nós devemos fazer. Amém? Quero abençoar o seu dia. Se Deus assim nos permitir, amanhã nós estaremos juntos aqui também novamente fazendo essa devocional. Tá bem? Guarda essa palavra no seu coração e medita nela durante o dia, buscando a sensibilidade daquilo que Deus quer fazer na obra para esse dia, em nome de Jesus. Pai, eu quero, ó Deus, apresentar ao Senhor a vida de cada um dos teus filhos nessa manhã, e tu conhece, ó Deus, o propósito, ó Pai, que o Senhor tem na vida de cada um. E eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor, ó Pai, dá, ó Deus, a cada um de nós um coração sensível, ó Pai, ao teu falar. Um coração manso, Deus, um coração ensinável, Pai, um coração tratável, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a sermos obedientes a Ti, ó Pai, como a Tua palavra diz ali em Mateus 7, também no verso Deus anterior, ali o 22, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas, ó Deus, apenas aqueles, ó Pai, que fazem a vontade do Senhor, ó Pai, que está nos céus. Ajude-nos, ó Deus, a eliminarmos da nossa vida toda obra de iniquidade, tudo aquilo que um dia nós começamos, o Senhor não estava, ó Pai, que, ó Deus, nós venhamos, ó Deus, a desistir de tentar com as nossas forças, ó Pai, que nós venhamos, ó Deus, a depender única e exclusivamente, ó Pai, da força que há em Ti, e que tudo que nós venhamos a fazer seja, ó Deus, pela vida de Cristo em nós. Apareça, ó Pai, através das nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a não sermos um homem bonzinho, mas, ó Deus, a vivermos a vida de Cristo, que é o homem bom, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a não confundirmos, ó Deus, a graça, ó Pai, com libertinagem. Ajude-nos, ó Deus, a termos clareza, ó Pai, de que nós devemos ser firmes, ó Pai, naquilo que Cristo foi firme, que nós devemos ser mansos, ó Deus, naquilo que Cristo for manso. Pai, que a sua identidade de vida seja, Pai, gerada em nós, ó Pai, e que a vida do Senhor apareça.
Abençoa, Deus, a vida e todo o desafio que os teus filhos têm para esse dia. Pai, os desafios financeiros, ó Pai, os boletos, ó Pai, muitas vezes tomamos decisões sem o Senhor, mas nós clamamos ao Senhor, que seja o socorro, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos. Pai, que a graça venha superabundar em cada vida, que o Senhor, ó Pai, seja nesse dia o socorro bem presente, ó Pai, nas horas da angústia, que o Senhor seja o alicerce, a resposta, o suprimento, ó Pai. Pai, abençoa, Deus, a vida dos teus filhos, que tudo quanto eles fizerem, seja, ó Deus, através das tuas mãos, ó Pai. Deus, abençoe cada casa, que haja paz, que haja alegria. Eu declaro, ó Deus, o suprimento de todas as suas necessidades e que a vida abundante de Cristo, ó Pai, venha resplandecer como a luz, ó Pai, como um sol, através da vida dos teus filhos. Assim, ó Pai, eu os abençoo no teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que você seja edificado. Se você entrou agora e não assistiu toda a live, assim que acabar e o vídeo processar, entra, assiste, medita nessa palavra durante esse dia, tá bom? Que Deus te abençoe. Mateus capítulo 7. Fique com Deus.